Um bom dia a todos, irmãos. Esse domingo, né, que está início de agosto, metade de agosto, né, já está fazendo um friozinho, né, um vento gelado lá fora. Mas vamos, né, continuar os nossos estudos, as nossas aulas sobre vida cristã. E nós temos visto, né, deixa eu dar só apenas um resumo da aula passada. Nós temos visto até aqui, né? Nós falamos sobre os princípios da santificação e vimos, a partir de Romanos capítulo 5, né? Verso 6 em diante, nós vimos ali o primeiro inimigo da graça de Cristo, né? Da graça de Deus. E nós vimos que o primeiro inimigo da graça de Deus é a ideia de que o crente pode perder a salvação. E nós vimos que não, que a nossa salvação está garantida pela vida de Cristo. É ela que segura, é a vida de Cristo que segura a nossa salvação. Não são os nossos méritos, não são aquilo que nós fazemos, não é a nossa perseverança, não é a nossa obediência a Deus que segura a nossa salvação, mas quem segura a nossa salvação é a vida de Cristo. E nós vimos também que mesmo que quando nós vemos alguém, um crente que está em pecado ou que está se desviando da verdade, nós não podemos dizer que isso é prova de que a pessoa não é salva. Então, o fato da pessoa estar em pecado, ou o fato da pessoa estar se desviando da verdade, não é prova de que ela não é salva. E nós vimos semana passada qual deve ser a nossa atitude quando nós nos deparamos com alguém que está em pecado, alguém que está se desviando dos caminhos, alguém que está abandonando a fé. Então nós vimos os 4 passos que Jesus nos orienta a fazermos, né? Então nós devemos confrontar essa pessoa, não apenas no nosso coração duvidar da sua salvação, não questionar a salvação dela com outras pessoas, mas nós devemos ir diretamente a essa pessoa, confrontá-la e fazermos aquilo que Jesus nos orienta lá em Mateus. Então ele mostra 4 passos que nós devemos tratar de uma pessoa quando está em pecado ou se desviando. Então, nós vimos que o primeiro passo é nós confrontarmos diretamente essa pessoa, né? Então, se nós tivermos dúvidas de que essa pessoa é salva, nós devemos verificar essa condição. Ela é ou não é salva? Se nós percebemos que ela ainda não é salva, nós devemos fazer o quê? Pregar o evangelho. E se nós percebermos que ela já é salva, então nós devemos chamá-la ao arrependimento. Chamá-la a abandonar o pecado, não se desviar, mas buscar a comunhão com Deus. Se ela se arrepender e se voltar-se para Deus, nós ganhamos o irmão. Nós purificamos, ele vai ser purificado na sua vida e vai deixar de ser vaso de desonra para ser um vaso de honra. Se esse irmão se recusa a se arrepender, então nós devemos chamar 1 ou 2 testemunhas para ir conosco e fazermos o mesmo procedimento, chamá-lo ao arrependimento. Se esse irmão também não se arrepender com isso, devemos levar à igreja, ao conhecimento da igreja. Seria uma repreensão pública. Se ele também não se arrepender, então não existe outro caminho. Nós devemos tirá-lo da comunhão da igreja, porque senão ele vai se tornar como uma gangrena, algo que vai corroer o corpo de Cristo, vai prejudicar o corpo de Cristo. Então, esse é o procedimento, é isso que nós devemos fazer.
E nós vimos também que a grande dificuldade para fazer isso é que na grande maioria, se não na totalidade das vezes, esse irmão que está se desviando é uma pessoa muito próxima a nós. É um filho, é um irmão, é um parente, é um amigo querido nosso. Então nós temos essa dificuldade, mas nós precisamos então buscar em Cristo, buscar forças pelo Espírito Santo, termos comunhão com Deus para podermos ter a coragem, a força necessária para confrontarmos esse irmão. Nós devemos entender que isso, ao contrário do que muitos pensam, isso é um ato de amor. Chamar o irmão ao arrependimento é um ato de amor, porque eu amo meu irmão, eu quero a sua restauração. Eu não quero puni-lo, eu não quero castigá-lo. Não é esse o objetivo. O meu objetivo é restaurar o meu irmão. Eu quero que ele volte a ter comunhão com o Salvador, volte a ter comunhão com Deus. Então, basicamente, irmãos, isso é o que nós estudamos nas duas últimas aulas. Mas antes de nós prosseguirmos agora na aula de hoje, eu quero fazer uma oração, começar com uma oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez, obrigado pelo dia que o Senhor está nos dando, Senhor. Obrigado por esse frio que está fazendo. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que temos de estudar a Tua palavra juntos. Abençoa, Senhor, a vida de cada um. Abençoa a vida de cada um dos irmãos da nossa igreja, daqueles que estão reunidos hoje para buscar a Tua presença, para prestar um culto ao Senhor. Abençoa, Senhor, o estudo agora. Senhor, dirija a minha vida para expor claramente a Tua palavra. E que Teu Santo Espírito possa também abrir as mentes de cada um, Senhor. E que não seja apenas um conhecimento, que a Tua palavra não traga apenas conhecimento, mas também traga transformação, Senhor. Porque é o Evangelho que pode transformar as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos a estarmos buscando cada dia mais ao Senhor, sendo cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, que nós possamos vencer as tentações, vencermos as provações, possamos estar realmente perseverando em meio às tribulações, Senhor, para que tenhamos um caráter aprovado. Senhor, obrigado por esse privilégio. Abençoa, Senhor, eu te peço, todas as atividades nossas hoje, Senhor. Abençoa o culto que também teremos a seguir. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, continuando aqui o nosso estudo, vamos tentar terminar agora esse ponto, essa primeira inimigo da graça de Deus, né? Da graça de Deus, que nós vimos que é a ideia de perder a salvação. E agora, nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5, continuando lá nossos estudos em Romanos, né? Nós vamos agora continuar a partir do verso 12. Vamos ver então a partir do verso 12 em diante. Nós vamos agora, Paulo vai mostrar aqui qual é a grande motivação para nós guardarmos a vida cristã, para nós sermos fiéis a Deus, né? E a partir de Romanos 5, a partir do verso 12, Paulo vai introduzir um assunto, uma ideia que nós não temos encontrado na carta de Romanos até agora. Então vamos ler a partir do verso 12. Romanos 5, a partir do verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
E quando nós pensamos nesse versículo, esse versículo ele é fundamental para Agostinho. Eu tenho falado várias vezes sobre Agostinho, né? Esse versículo é fundamental para Agostinho, para quando ele fundamenta a doutrina da depravação total. E Agostinho diz que a morte nesse versículo é a morte física. E o fato que as pessoas morrem fisicamente e a morte é a pena do pecado. Isso mostra que todas as pessoas que morrem fisicamente são culpadas do pecado. Por exemplo, o feto que morreu no colo da sua mãe. O fato que aquele feto morreu é a prova de que ele é culpado do pecado. Mas daí vem uma pergunta: como o feto no útero de sua mãe poderia pecar? E Agostinho respondeu essa pergunta baseado numa tradução que ele teve, que todos nós temos pecado em Adão. Através daquele homem que deixou o pecado entrar no mundo, a morte é o resultado do pecado. Então, isso prova que todos pecaram. E o próprio Agostinho afirma: em quem todos pecaram. Mas aí vem a minha primeira pergunta. Será que Paulo está falando sobre a morte física nesse versículo? Vamos olhar outros textos aqui, o contexto desse assunto que Paulo está tratando aqui, irmãos. Vamos para Romanos capítulo 6, um pouquinho para frente. No verso 1 de Romanos 6 fala o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado. Irmãos, essa morte no versículo 2 é física. Fisicamente morremos para o pecado? Não. O que significa morte aqui nesse versículo? Ele está tratando a morte como se fosse um reino. E o pecado está reinando. E através da identificação com a morte de Cristo, fomos separados do reino do pecado para servir um novo rei. Então, essa morte no versículo 2 não é morte física. Ela não é morte física. Verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Isso é morte física? Nós fomos fisicamente sepultados com Cristo? Não, claro que não. Continuando, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Essa crucificação é física? Não, claro que não. Verso 8. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Essa morte não é física, é uma identificação com Cristo. Verso 12, vamos pular para o verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Nós voltamos da morte física? Não, não. Continuando.
E ofereçam os membros do corpo de vocês a ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos pecar porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aqui ele vai nos dar a motivação para continuar servindo a Deus e vivendo para Jesus Cristo, mesmo que não estamos debaixo da lei de Moisés. Verso 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Irmãos, conforme o versículo 16, existem dois motivos para não pecar. Qual é o primeiro motivo para não pecar? Qual é o resultado de obedecer ao pecado? Você se torna o quê? Você se torna escravo. Escravo. E o pecado dos escravos os leva para onde? Para o quê? Para a morte. Leva para a morte. Irmãos, essa morte não é física. Não é física. Se fosse física, nenhum de nós estaríamos aqui. Essa morte é morte espiritual. Vamos agora para o capítulo 7, Romanos, capítulo 7. E vamos ver a partir do verso 7. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Fisicamente morto? Não. Verso 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Irmãos, isso não é morte física, é morte espiritual. Vamos agora para o verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Que tipo de morte? Miserável homem que sou, eu quero fazer o certo, mas faço o errado, que eu não quero fazer. E Paulo chamou isso de morte. Irmãos, vamos um pouquinho para frente. Romanos 8:12. Romanos 8, verso 12. Portanto, irmãos, ele está falando com quem aqui? Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, o que vai acontecer? Morrerão. Que tipo de morte, irmãos? Espiritual. Irmãos, o que ele está ensinando aqui é a grande motivação para não pecar. É não morrer espiritualmente. E isso não tem nada a ver com o feto na barriga da sua mãe. Irmãos, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 7, verso 9. Paulo falou sobre a vida dele antes de ouvir a lei. Então, Romanos 7,
verso 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Irmãos, quando é que Paulo estava vivo antes de receber a lei? E nesse contexto, o que significa ser vivo? Estar em comunhão com Deus. E eu entendo que ele ouviu a lei quando ele era criancinha. Não cobiçarás. Saulo, esse brinquedo não é seu. E quando a mãe estava impondo a lei de Moisés sobre ele, Saulo, não furtarás. Ela impondo a lei sobre o seu filho. Ela fez o quê? O que foi que a mãe fez quando ela mostrou a lei para Saulo? Ela despertou o pecado e provocou a sua morte. A criança, antes de pecar, ela está viva, está em comunhão com Deus. Talvez alguns não vão concordar comigo, mas é isso que eu entendo desse texto, desse trecho da Bíblia. Agora vamos ver, desculpa, irmãos, agora nós vamos ver que essa definição de Agostinho está em contradição com o próprio livro de Gênesis. Lá em Gênesis 2, verso 16, fala o seguinte: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. O mandamento de Deus é claro: comer livremente de qualquer árvore do jardim. Por isso, o ascetismo, que nós podemos ver em alguns lugares, está querendo retirar o prazer que Deus nos deu da comida que Deus mesmo criou. Verso 17 de Gênesis fala assim: Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E em hebraico, irmãos, isso é muito enfático. Morrendo, você vai morrer. E a pergunta: Adão morreu no dia que comeu da árvore? Fisicamente, não. Mas que tipo de morte ele teve? Morte espiritual. E como nós podemos saber, irmãos, que Adão morreu espiritualmente depois que ele comeu da árvore? Lembra o que ele fez quando Deus apareceu no final do dia? Porque ele fugiu e se escondeu de Deus. Então, nós vimos uma separação da comunhão. Ele teve medo de Deus quando ele pecou. Ele teve medo. Isso causou uma separação da comunhão. Ele rompeu a comunhão com Deus. Então, por que aconteceu a morte física? Por que a morte física entrou no mundo, então? Então, nós vamos ver lá no final do Gênesis capítulo 3. E eu vou ler a partir do verso 22. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, por que Deus expulsou o ser humano do jardim do Éden? Justamente para o homem não ter acesso à árvore da vida e viver eternamente em pecado. Deus não quis que seu filho vivesse naquela condição horrorosa para sempre. Assim, a morte física foi um ato de misericórdia,
Por isso que Paulo falou: com minha mente eu quero servir ao Senhor, mas no meu corpo eu vejo outro princípio que luta contra a minha mente. Isso significa que a natureza pecaminosa, irmãos, está onde? Onde a natureza pecaminosa está? Ela está no corpo. Então, para você ser livre da natureza pecaminosa, Deus tem que te livrar de quê? Desse corpo. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Jesus teve medo da morte física? E Paulo? Paulo teve medo da morte física? Não. Lembram-se de Simeão lá no templo? Ele teve medo da morte física? Ele disse mais ou menos assim: Senhor, eu tenho visto teu Messias, deixa teu servo partir em paz. Lucas 2, está lá em Lucas 2. Ele não teve medo da morte. Então, o propósito da morte física é para não vivermos num mundo decadente, num corpo pecaminoso para toda a eternidade. Adão morreu no dia que ele comeu. Mas aquela morte não era física, era morte espiritual. Quem peca morre espiritualmente, inclusive o crente. O crente morre espiritualmente. Irmãos, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 8, verso 12, verso 13. Ele fala o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. E agora, quando eu falo que o crente pode morrer espiritualmente, qual a pergunta que eu vou ouvir? Então isso significa que ele perdeu a sua salvação? Irmãos, por acaso, vocês já ouviram um casal dizer: nosso casamento está morto? O que eles querem dizer com isso? O que eles querem dizer com isso? Que não tem mais amor, que não tem mais comunhão, eles não namoram mais. Mas eles ainda são casados? São casados. Então, se eles não têm mais comunhão, o casamento não tem vida. O que é que está mantendo eles casados ainda? O que mantém esse casamento ainda? A aliança. A aliança. Irmãos, isso é a mesma coisa conosco cristãos. Nós somos casados com Cristo. Mas a Bíblia fala que se você está vivendo na escuridão, você não anda com Deus, não anda com você. Você rompe a comunhão com Deus. Mas mesmo que nós rompamos a comunhão com Deus e da mesma forma como Adão, nós fugimos para as árvores, o que é que está mantendo a salvação, irmãos? É a aliança. Mesmo que nós somos infiéis, ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Irmãos, por acaso já aconteceu com os irmãos, vamos supor, numa sexta-feira ou num sábado, você comete um pecado e depois, no domingo pela manhã, você quer orar a Deus e você percebe que existe um abismo entre você e Deus, existe um abismo enorme. Você vai para a igreja e a mensagem do pastor não tem sal, não tem sabor. As músicas não te alegram, não aliviam seu coração. Irmão, você estava morto. Você rompeu comunhão com o seu Deus. Você rompeu a comunhão com o seu Deus. E Paulo, em Romanos 5, 12, ele está introduzindo isso. Não a morte física, mas a morte espiritual de Gênesis capítulo 3. É a separação.
Então, desculpa, irmãos, o segundo argumento de Agostinho, ele diz que isso significa que todos pecaram no mesmo momento. Mas se você fizer uma pesquisa sobre esse verbo no grego, você percebe que isso não faz sentido, que é uma bobagem. Nós encontramos essa mesma frase, porque todos pecaram, em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse versículo é o resumo de Romanos 1, 2 e 3. O homem ímpio pecou, o homem moral pecou e o homem religioso pecou. Todos pecaram. Mas ele não está dizendo que todos pecaram no mesmo momento, na mesma pessoa. Paulo, ele está resumindo o pecado de todas as pessoas, desde Adão até hoje, dizendo: todos pecaram. O argumento aqui, que todos nós temos pecado em Adão, ele ignora a frase em Romanos 3:23. Então, o segundo argumento de Agostinho, de Romanos 5:12, está totalmente equivocado. Ele está dizendo que o pecado que ele está dizendo que o pecado que Adão deixou o pecado entrar na porta. E essa frase, mas o pecado passou para todos os homens. Esse verbo passou, como que ele foi usado, irmãos? Ele foi usado, por exemplo, de um homem que está viajando de uma cidade para outra, de uma cidade para outra. Mas não é que ele viajou para todas as cidades ao mesmo tempo, mas que ele foi para uma cidade, depois outra, depois outra, depois outra. A ideia aqui, o pecado entrou através de Adão, mas viajou através do ser humano. Porque cada vez que alguém pecou, a morte entrou. Romanos capítulo 7. Eu estava vivo antes que pequei, mas quando pequei, eu morri. O pecado viajou para ele. Então, ele está explicando como é que o pecado veio para todos nós. E não veio a morte física para todos nós, mas como veio a morte espiritual. O ser humano ficando fora da comunhão com Deus. Vamos voltar lá para Romanos 5, verso 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. O pecado, ele não é imputado quando não existe lei. Paulo pregou lá em Atos 17, dizendo que porque o ser humano não teve a lei de Deus. A Bíblia fala que onde a pessoa não sabe que alguma coisa é pecado, de acordo com a lei de Moisés, quando ele faz alguma coisa que não sabia que é pecado, que era pecado, isso não é pecado para ele. Mas no momento que ele toma conhecimento de que é errado, agora ele tem culpa do pecado. A Bíblia fala que nosso Deus, quando alguém faz alguma coisa sem saber que aquilo é pecado, Deus não imputa o pecado sobre ele. Então, como é que nós vamos dizer que Deus imputou o pecado de Adão a um feto que está no útero, no colo de sua mãe? Essa doutrina está em contradição com o resto da Bíblia, sobre o que a Bíblia fala sobre o pecado. Deus não imputa o pecado quando a pessoa não tem conhecimento da lei de Deus. A única razão por que ele pode imputar o pecado, por exemplo, ao pagão, é porque a própria consciência dessa pessoa o acusa. Uma criancinha, um nenê, não tem consciência do pecado.
Mas no momento que a criança tem consciência, também brota a culpa do pecado. Verso 14. Todavia, a morte reinou sobre a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Agostinho fala que a transgressão é nossa transgressão. E Paulo fala que essas pessoas nem pecaram à semelhança do pecado de Adão. Nem pecaram à semelhança do pecado de Adão. Não é somente, não é o mesmo pecado, mas nem tem semelhança com o pecado dele. Então, como alguém pode dizer que nós somos culpados pelo pecado de Adão? Continuando, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Muitas pessoas vão dizer que agora que se nós negamos a imputação do pecado de Adão, estamos por implicação também negando a imputação da justiça de Cristo. Mais uma vez, nós não podemos fazer teologia em cima de lógica, mas temos que fazer em cima da exegese. Olha como Paulo fala no verso 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. E o que é dádiva? Então, ao invés de dizer que devemos manter os dois em comparação, a resposta de Paulo é: não existe comparação entre os dois. Pois se muitos morreram, não todos, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Irmãos, os muitos para quem a graça transbordou são exatamente os mesmos muitos que morreram por causa da transgressão. Se alguém morreu por causa da transgressão, Cristo morreu para essa pessoa. Verso 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Olha só como está escrito aqui. É muito complicado, mas olha só, muitos vão dizer que o único pecado de Adão trouxe condenação para todas as pessoas. Mas veja bem o que trouxe a justificação. Olha o fim do verso 16. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões. Então, o que ganhou a vida eterna para nós, de acordo com o final do verso 16? A dádiva decorreu do quê? É estranho dizer isso, né? Mas foi de muitas transgressões. Mas então não foi a morte de Cristo? Paulo está dizendo que a dádiva é o resultado de muitas transgressões. Então, como é que nós vamos responder a isso? Como nós vamos entender isso? Nós podemos ver, irmãos, nas Escrituras, que as crianças, deixa eu voltar ao assunto das crianças, nós podemos ver que as crianças, mesmo na Bíblia, elas são inocentes. Paulo disse que antes dele pecar, ele estava vivo, espiritualmente vivo. Jesus Cristo falou que o reino de Deus pertence às crianças. Conforme Romanos 7, a criança tem a natureza pecaminosa dentro dela. Agostinho afirmou que pelo fato de ter a natureza pecaminosa, ela já está condenada. Paulo
fala que mesmo que a criança tenha a natureza pecaminosa, ela não está culpada do pecado até que ela venha a pecar. Vamos pensar num cachorro, irmãos. Todo cachorro, ele já nasce com a natureza para morder. Mas o cachorro, ele não é culpado de morder até que ele morda. A natureza, mas a natureza do cachorro garante que mais cedo ou mais tarde ele vai morder. Do mesmo jeito, toda criança nasce com a natureza pecaminosa, morta, usando a linguagem de Paulo dentro dela. Ela já nasce com isso dentro dela. Mas ela não é culpada de pecar até que ela peque. Mas a natureza pecaminosa dentro da criança garante que ela vai pecar. Mas Deus não imputa culpa onde ainda não existe o conhecimento da lei de Deus. Irmãos, como é, então voltando ao assunto lá do final do verso, como é que a vida eterna é fruto de muitas transgressões? Por causa dos nossos pecados, Deus mandou seu Filho amado, Jesus Cristo, à Terra para viver uma vida perfeita, para ser morto pelos homens, crucificado injustamente, morrendo e assim pagando por nossos pecados, para que nós pudéssemos renovar o nosso relacionamento com Deus e assim recebermos a vida eterna. Ele pulou de nossos pecados para a vida eterna, deixando todas as coisas no meio para fora. E o fato dele dizer que a dádiva decorreu de muitas transgressões, do mesmo jeito que o pecado de um só homem trouxe a condenação, está dizendo que a conexão entre muitas transgressões e a dádiva, ela não é imediata. A ligação entre o pecado de um homem e a condenação não é imediata. Por causa do pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e também a natureza pecaminosa. E por causa disso, todos os homens, quando são enfrentados com a justiça de Deus, pecam e morrem espiritualmente, caindo debaixo da condenação. Ele não está dizendo que a vida eterna é fruto dos nossos pecados. Não, não é isso. Mas é o resultado. Ele não está dizendo que a condenação é porque temos pecado em Adão. Ele está pulando da primeira causa para a última, em ambos os casos. Então, nós não podemos usar o verso 16 para dizer que Paulo está dizendo que fomos condenados por causa do pecado de Adão. Ele está dizendo que isso foi a causa e que muito mais tarde nós pecamos fisicamente por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa de Satanás que entrou no mundo, por causa das tentações que estamos enfrentando. E por causa disso, nós precisamos de Jesus Cristo. É isso. Verso 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Conforme o verso 17, o que você tem que fazer para ser beneficiado pela dádiva? Olha o que fala o verso 17. Resposta: receber a Deus. Então, Deus está fornecendo a vida eterna, fornecendo justiça para todos que pecaram. Os muitos que pecaram por causa de Adão
e Deus oferece a vida eterna para os muitos. São os mesmos muitos. Olha só o verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Traz vida a todos os homens. Então, todos os homens são salvos? Deus trouxe a vida eterna para todos os homens, mas, conforme o verso 17, eles têm que fazer o quê? Eles têm que receber. Lembra lá de João, João capítulo 1, verso 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos os que creem no seu nome. Aqueles que seguem Agostinho, irmãos, vão dizer, eles querem inserir todos os homens em Cristo, porque isso está dizendo que a doutrina da expiação ilimitada é falsa. Cristo não morreu para salvar todos os homens, mas somente os eleitos. Estão em contradição com esse versículo. Então, aqueles que afirmam isso, eles estão em contradição com esse versículo. E é por isso que aqueles que seguem Agostinho têm que dizer o que? Eles têm que importar lá de 1 Coríntios 15 a frase em Cristo. Todos em Adão e todos em Cristo. Mas aquela linguagem não está nesse trecho da Bíblia daqui de Paulo. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens. Não é que eles foram condenados por aquela transgressão, mas a transgressão abriu a porta para Satanás e o pecado entrar no mundo. A natureza pecaminosa e, consequentemente, o homem, quando é confrontado pela lei, a natureza pecaminosa desperta e a pessoa morre. Do mesmo jeito, Jesus Cristo trouxe a justificação, que traz a vida a todos os homens. Mas isso não significa que todos são salvos. Eles precisam receber. Verso 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Irmãos, esse fato da transgressão é a mesma transgressão que nós encontramos nos versos 14 e 15, porque sem a lei não tem imputação. Mas a lei veio para que essa imputação de pecado ela aconteça. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A teologia de Agostinho, a presença do pecado, a força do pecado é maior que a graça de Deus, porque o pecado é para todos os homens, mas a graça de Deus é somente para os eleitos. Mas ele fala aqui que é o oposto. Não se compara o volume de graça que Deus tem para os pecados dos homens. Verso 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, não no céu, mas já aqui na terra, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, qual é o propósito desse trecho que nós lemos de Romanos 5, verso 12 a 21? O propósito de Paulo aqui é introduzir a ideia da morte espiritual,
que ele não tratou, que ela não foi tratada ainda antes desse trecho. O que Paulo está fornecendo aqui para nós é a grande motivação para não pecarmos. Crente, se você peca, você vai ativar a natureza pecaminosa e você vai morrer. Você vai morrer. Isso não significa que você vai perder a vida eterna no céu. Mas isso está dizendo que você vai perder a comunhão, a sua comunhão com Deus aqui na terra. E isso é grande coisa? Irmãos, aqueles que são casados, pensem no seu casamento. Quando vocês, homens, estão fora da comunhão com a sua esposa, essa condição é boa? É gostoso estar brigado com a sua esposa? Como que é comer junto com a sua esposa quando vocês estão brigados? Gostou da comida? Como é dormir na mesma cama com a sua esposa depois de brigar? É horrível. É horrível. É por isso que a Bíblia nos ensina que devemos fazer as pazes antes do pôr do sol. Antes do pôr do sol. E os nossos casamentos, irmãos, são imagem da nossa comunhão com Deus. Do mesmo jeito que é miserável viver com as nossas esposas quando nós estamos fora de comunhão com elas, é muito, muito mais miserável quando estamos fora da comunhão com Deus, por causa dos nossos pecados. Então, irmãos, a grande motivação para não pecar não é perder a nossa salvação, não é para que nós tenhamos medo de perder a nossa salvação. Mas como Davi disse, na linguagem de Davi, é perder a alegria da salvação. Quando nós não temos prazer de cantar, nós não temos prazer de orar, nós sentimos aquela distância, nós não temos prazer, aquele abismo entre nós e Deus. Então, quando nós pecamos, nós perdemos a alegria da nossa salvação. Então, irmãos, nós vimos aqui, nós estamos terminando assim o estudo sobre o primeiro inimigo da graça de Deus, que é a ideia de perder a salvação. E aqui Paulo, nesse trecho que nós estudamos hoje, ele vai nos dar a grande motivação para não pecarmos. Para não pecarmos é perder a comunhão com Deus, perdermos a alegria da salvação. E na próxima semana, nós vamos começar a estudar o segundo inimigo da graça de Deus, que é a libertinagem. É aquela ideia de que se eu não posso perder a minha salvação, por que eu não posso viver da ideia, viver da forma como eu desejo? Se eu não posso viver em pecado, se Deus vai me perdoar, por que eu não posso pecar? Né? Então isso é a libertinagem. Então isso nós veremos na próxima aula. Tá bom, irmãos? Eu agradeço por aqueles que participaram da aula. Se tiverem dúvidas, por favor, me mandem. São ideias, muitas vezes, que nós não estamos acostumados a ouvir, ou difícil de entendermos isso, mas vamos continuar estudando a Bíblia e vamos tentar entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar então, irmãos, para terminarmos isso. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos adverte, Senhor, dos perigos do pecado, o perigo de estarmos fora da comunhão com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos a tua presença, buscarmos forças no Espírito Santo para dizermos não às tentações, para termos um compromisso contigo e termos uma plena comunhão com o Senhor, sempre vivendo em paz, em alegria diante do Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, obrigado pela presença de todos
e que todos tenham um bom dia.